Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 2 da prova de conhecimentos específicos da UEPG, Vestibular 2024. Uma questão que abordava praticamente o assunto de concentrações de soluções. Um assunto que você tem que estar ligado para ser aprovado em qualquer vestibular. Agora, uma coisa que você tem que estar ligado é se inscrever nesse canal, né? Porque vídeos como esse aparecem sempre para você, que com certeza vão te ajudar a passar no vestibular. E é claro, já dá um joinha nesse vídeo porque ele tá maravilhoso, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! No laboratório, no rótulo de um frasco, podemos ler a seguinte informação: HNO3 aquoso 0,1 mol por litro. Bom, ácido nítrico aquoso 0,1 mol por litro. A respeito do conteúdo desse frasco, assinale o que for correto, né? Então a primeira coisa que você tem que entender, que eu sempre falo para meus alunos, é o seguinte: concentração é soluto-solução. Como assim, professor? Se ele falou para você que você tem aqui, ó, HNO3 aquoso 0,1 mol por litro, o que você interpreta? Primeiro que é uma solução aquosa, isto é o HNO3 dissolvido em água, e essa é a sua concentração. Concentração é soluto-solução. Então o 0,1 mol se refere ao soluto, já esse litro que está aqui, tá, se refere à solução. Moral da história, o que você entende quando você lê isso daqui? Você entende que nós temos aqui, ó, 0,1 mol do soluto, que é o HNO3, certo? Para cada 1 litro da minha solução, ok? É basicamente isso daqui. Vamos ver então o item 1, o que ele estava dizendo para nós? Vamos lá? Trata-se de uma solução em que o soluto é o ácido nítrico, correto, e o solvente é a água. Claro, a água é o solvente, já que ele colocou que ele é aquoso. Então o item 1 é verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 2. Em 1 litro dessa solução, encontramos 6,3 gramas de ácido nítrico. Bom, o que a gente sabe a respeito dessa solução? Que em 1 litro dela, a gente tem 0,1 mol de HNO3. Para poder saber se essa massa está correta, eu preciso conhecer a sua massa molar. Então vamos calcular aqui embaixo qual é a massa molar do HNO3, sabendo que cada hidrogênio pesa 1, cada nitrogênio pesa 14 e cada O pesa 16. Vamos lá? Como é que fica isso daqui? 1 vezes 1, porque só tem um hidrogênio, 1. 1 vezes 14, porque só tem um N, 14. 3 vezes 16, porque eu tenho 3 oxigênios, vai dar 48. Bom, 48 com 14 é 62. 62 com 1 é 63 gramas por mol. Se eu quero saber qual é a massa que eu tenho aqui, então, né, basta você pegar esse valor que ele nos deu e multiplicar pela massa molar, que é 63. Quanto que dá 63 vezes 0,1? Vai dar exatamente 6,3 gramas de HNO3. Então, quando eu escrevo essa concentração, é a mesma coisa que dizer 6,3 gramas de HNO3 para cada litro de solução. Então, o item 2, ó, está correto também. Vamos ao próximo? Item 4. Em 500 ml dessa solução, teremos 0,1 mol por litro de ácido nítrico. Essa muita gente se confunde, né? Então eu vou dar uma dica para você. Grava essa informação. Quando eu falar para você de concentração, lembra que a concentração é equivalente ao sabor que tem essa solução. Eu não vou falar para você experimentar uma solução de ácido nítrico, que vai te fazer mal, né? Mas lembra que o sabor de algo está relacionado com a concentração de alguma coisa. Por exemplo, quando você faz um suco na sua casa, tá? Se você fizer um suco de laranja muito forte, aquele sabor muito forte é porque a concentração está alta demais. Agora, quando você vai lá e coloca mais água, ou seja, quando você dilui aquela solução, o sabor fica mais fraco, a concentração diminui. Então vamos trocar isso por sabor, tá? Se você pegar um suco lá na sua casa, tá? Ele tem um certo sabor, tudo bem? Você preparou esse suco, ele está com sabor. Se você pegar um pouquinho dele, se você pegar um montão dele, se você pegar a jarra inteira de suco, você concorda que o sabor é exatamente o mesmo? É ou não é? Por que o sabor é o mesmo? Porque a concentração é igual. O que muda é a quantidade de soluto que você tem em cada porção. É claro que se a porção é pequena, a quantidade de soluto é pequena, mas a concentração é a mesma. Se eu pego uma porção grande, a quantidade de soluto é grande, porém a concentração é a mesma. Então, quando eu falo para você, em 500 ml dessa solução, temos 0,1 mol por litro de ácido nítrico, esse item é completamente verdadeiro. Não interessa se é 500 ml, se é 250, se é 1 litro, se é 2 litros, se é 1000 litros, tá? A concentração é a mesma em todos os pontos. Então esse item aqui é verdadeiro. Vamos ao próximo?
Item 8. Em 500 ml dessa solução, teremos 0,63 gramas de ácido nítrico. Opa, agora a gente tem que fazer uma continha, não é? Então o que a gente sabe? Ó, nós calculamos lá atrás que nós temos 6,3 gramas de ácido nítrico para cada 1 litro da minha solução. Foi o que a gente já tinha falado, não é? Agora, em 500 ml, que é a mesma coisa que meio litro, nós teremos quanto? X. Tudo bem? Nós teremos X. Ah, e agora? Vamos lá? X vai ser igual a quanto? Bom, a metade de 6,3. A metade de 6,3 é 3,15 gramas, tá? Então esse item aqui está errado. Ele falou que teria 0,63 grama. Tá falso? Claro que não. A gente teria 3,15. Para dar 0,63, vê se você consegue fazer de cabeça isso daqui. Se eu tenho 6,3 em 1 litro, 0,63 é 1/10 disso, não é? Então teria isso em 1/10 de litro. O que é 1/10 de litro? 100 ml. Então, para ter essa massa que ele falou aqui, eu precisaria ter 100 ml dessa solução. Vamos ao último item? Item 16. Se a 10 ml dessa solução adicionarmos mais 10 ml de água, a concentração final será de 0,05 mol por litro. Então ele está fazendo um procedimento que a gente conhece na química como diluição. Então ele está fazendo o seguinte, ó, imagine que eu tenho aqui, preste atenção, tá? Preste atenção. Eu tenho aqui um volume de 10 ml dessa solução, tá? 10 ml, certo? E a concentração é aquela que a gente tinha falado, de 0,1 mol por litro. Ok? Ele disse que vai acrescentar aqui, né? Ele vai colocar mais 10 ml de água. Então, o que eu vou considerar? Que o volume final é igual a quanto? É igual a, bom, 10 com 10 que vai dar 20 ml. Tudo bem? O volume final é igual a 20 ml. Ele quer saber, então, qual será a nova concentração. Bom, a ideia aqui tem dois jeitos de você fazer. Você poderia pensar primeiro pela formulinha. Se é uma diluição, você pode fazer com aquela formulinha, né? Carlos vai, Carlos vem. CIVI é igual a CFVF. Tudo bem? Concentração inicial era igual a 0,1. O volume inicial era igual a 10. Concentração final a gente vai descobrir. E o volume final é igual a quanto aqui no caso? É igual a 20. Tudo bem? Preste atenção agora. Bom, se você fizer essa continha, vai embora esse 0 com esse 0, 2 passa dividindo. Então fica 0,1 dividido por 2, que é igual à concentração final, que vai dar quanto? 0,05 mol por litro. Um detalhe, tá? Eu coloquei como C a concentração, mas é mais comum até a gente colocar M de molaridade, tá? Mas isso não faz a menor diferença na hora de você fazer as contas. Eu só quero falar uma coisa para você. Bom, esse item aqui está verdadeiro, né? Isso daqui está verdadeiro. Mas tinha um jeito mais simples de você pensar. O que eu quero que você aprenda sobre diluição, tá? Todo mundo sabe que concentração molar é a razão entre o número de mol de soluto e o volume da solução. Quando você acrescenta água, você não está mexendo na quantidade de soluto. Então esse cara aqui é uma constante. Então o que eu queria mostrar para você? Você percebe que quando a gente aumenta o volume, a concentração obrigatoriamente tem que diminuir, já que são grandezas inversamente proporcionais? Então veja se faz sentido para você. Quando a gente pega 10 ml e coloca mais 10, eu estou indo para 20. Eu estou dobrando o volume. Se eu estou dobrando o volume e a concentração é inversamente proporcional a isso, se eu dobrei o volume, a concentração tem que ser reduzida à metade. Ou seja, quanto que era a concentração inicial? 0,1. Quanto que tem que ser a final? 0,05 mol por litro. Então você poderia ter feito isso daqui simplesmente por raciocínio. Vale lembrar que na diluição, concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Na sua casa você sabe disso. Se você faz um suco e você coloca mais água, o sabor fica menos intenso, a concentração diminui. Então, concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver então como é que ficou aqui o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial dessa questão trouxe como corretos os itens 1, 2, 4 e 16, exatamente como a gente previu nessa resolução, ok? Espero que você tenha entendido tudo, criatura. Agora, se ficou alguma dúvida, você já sabe, né? Comenta aqui embaixo. Eu terei o maior prazer do mundo em responder pra você. Agora, é claro, se você ainda não está inscrito nesse canal, criatura, não perde tempo não, se inscreve, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui. E isso aqui é apenas um vídeo de uma questão dentro de uma maratona inteira que a gente tem de um monte de questões. Então você pode acessar a playlist completa, tanto das específicas desse ano, quanto das de conhecimentos gerais e também de anos anteriores, ok? Não perde tempo não, Maratona Runflix, aquela que te aprova no vestibular, ok? Espero você então na próxima questão.